Paz e graça, queridos, professor Rafael Brito aqui, e hoje, mais uma vez, respondendo aos meus alunos do Instituto São Rafael. E hoje a pergunta que me fizeram é a seguinte: professor, o purgatório faz parte da igreja padecente, então existe sofrimento no purgatório? O senhor poderia me explicar? Vamos lá. O sofrimento do purgatório. Antes de mais nada, nós temos que entender o que é a palavra, na sua etimologia, a palavra purgatório, né? A gente vem justamente de purgar, de purificação. Bom, o dogma do purgatório, ele foi conferido para nós no Concílio de Florença, no ano de 622. Depois também nós temos a realidade também do Concílio de Trento e também a tradição da igreja quando se refere à Sagrada Escritura. O purgatório, segundo o Catecismo da Igreja Católica, ele é uma fase intermédia entre a vida beata, entre a vida eterna, ou a entrada do fiel à beatitude total com o Senhor, da sua contemplação total com o Senhor, e a sua purificação. De fato, o purgatório, o dogma do purgatório, ele é algo impressionante para nós, porque demonstra cada vez mais o amor infinito e maravilhoso da parte de Deus para conosco. É a última tábua de salvação, podemos dizer assim. Porque depois de tantas coisas que nós passamos, de fato, teremos que sim passar pela purificação do fogo. No número 1030 do nosso Catecismo da Igreja Católica diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Veja, ao contrário do que muitos protestantes ou até pessoas que não nos conhecem a nossa doutrina nos acusam, a igreja não inventou o purgatório. O purgatório, na verdade, é uma ação de Deus na alma dos seus fiéis. É muito lindo isso. O purgatório, então, não deve ser entendido como um lugar aonde as pessoas são mandadas, mais ou menos como o inferno, que ali a pessoa vai sofrer eternamente. Antigamente, na Idade Média, tinha essa ideia que o fogo que queimava no purgatório era o mesmo que queimava no inferno. Então essas almas sofriam de uma maneira atroz, como se fossem torturadas ali. Bom, primeira coisa, o purgatório é uma etapa da nossa salvação, do nosso caminho até o paraíso. Segunda coisa, você não ficará sozinho no purgatório, abandonado, como muitas vezes nós pensamos, porque o teu anjo da guarda será o teu sustento. E como eu expliquei no vídeo anterior, você pode depois assistir sobre o purgatório, sobre a presença do anjo da guarda no purgatório. O anjo vai até Deus e intercede diante de Deus, pede aos santos que ali estão, a igreja triunfante, para que reze por aquela alma que está no purgatório, e vem também na igreja militante, que somos a igreja peregrina nesse mundo, e inspira aos familiares, as pessoas que conheceram aquele fiel defunto. A primeira coisa aqui então é que os que morrem na graça e na amizade com Deus, mas não de todo purificados, mas seguros da sua salvação. Aqui o catecismo está dizendo que uma pessoa que está no purgatório, ela já está salva. Ela morreu na graça de Deus, mas ainda ela precisa de ser purificada. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Veja, é muito claro o catecismo da igreja. Então ela diz: a igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da igreja, referindo-se a estes certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. A igreja vai pegar a palavra de Mateus capítulo 12, que diz assim: pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz: se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século,
nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Veja como a igreja sabe. Ao usar as palavras do nosso Salvador, a igreja nos ensina então que existe sim alguns perdões, existe perdão de algumas penas também quando nós morremos. Essa doutrina apoia-se também na prática de oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, em Judas Macabeu, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. 2 Macabeus, capítulo 12. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos. Por isso nós temos, por exemplo, no dia 2 de novembro, a festa aos fiéis defuntos, onde a igreja ela reza por todos os defuntos fiéis da igreja, seja os conhecidos nossos e os desconhecidos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. Nesse sentido, São João Crisóstomo, amados, ele vai dar para nós assim uma síntese maravilhosa sobre isso. Ele diz assim: socorramo-los e façamos comemoração deles. Seus filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai. Por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Veja que lindo. E nesse sentido, o Papa Bento XVI, na audiência da quarta-feira, do dia 12 de janeiro de 2011, vai trazer para nós uma reflexão falando sobre Santa Catarina de Gênova, que foi uma mística italiana que teve também um amor imenso pelas almas do purgatório e que também teologicamente foi uma grande teóloga a esse respeito. E o Papa usa o pensamento dessa santa para explicar para nós o que é o purgatório. Tudo isso eu estou explicando para você para responder a pergunta: no purgatório existe sofrimento? Então existe um sofrimento. Veja qual sofrimento é. Assim diz Bento XVI. O pensamento de Catarina sobre o purgatório, pelo qual ela é particularmente conhecida, está condensada nas últimas duas partes do livro citado no início, o Tratado sobre o Purgatório. É importante observar que na sua experiência mística, Catarina jamais tem revelações específicas sobre o purgatório e sobre as almas que ali estão a purificar-se. Todavia, nos escritos inspirados pela nossa santa, é um elemento central e, de modo de o descrever, tem características originais em relação à sua época. O primeiro traço original diz respeito ao lugar da purificação das almas. No seu tempo, ela era representada principalmente com recurso a imagens, ligada ao espaço. Pensava-se num certo espaço, lugar, onde se encontraria o purgatório, em algum lugar aí no universo. Ao contrário, Catarina nos ensina que o purgatório é apresentado como um elemento de paisagem das vísceras da terra. É um fogo não exterior, mas interior. Este é o purgatório, um fogo interior. A santa fala do caminho de purificação da alma rumo à plena comunhão. E ouvimos sobre o momento da conversão, quando Catarina sente repentinamente a bondade de Deus, a distância infinita da própria vida, desta bondade, um fogo ardente no seu interior. Com efeito, não se começa a partir do além para narrar tormentos do purgatório, como era habitual naquela época e talvez ainda hoje. Veja uma crítica que o Bento XVI faz. Mas, depois de indicar o caminho para a purificação ou conversão, a nossa santa começa a partir da própria experiência interior da sua vida o caminho da eternidade. Então, Bento XVI vai ensinar para nós que o fogo do purgatório não é um fogo exterior que queima o teu corpo. É um fogo na alma. É um fogo que queima. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que a prova de que nós somos filhos é que o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações. Deus enviou aos nossos corações, dentro de nós. O coração está onde? Está fora do peito? Não, está dentro. Então, dentro da nossa alma, dentro de nós, tem essa presença. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, sim ou não? Que ilumina, que aquece, que são símbolos também do amor. Portanto, o Espírito Santo, podemos dizer que as almas do purgatório são também purificadas por intermédio do Espírito Santo. Elas não têm a contemplação plena de Deus, mas têm esta realidade da inabitação de Deus dentro delas. E esse Deus que é dentro purifica essas almas.
Portanto, então, o sofrimento que possa existir, que existe no purgatório, na verdade é um sofrimento de alguém que quis amar e não conseguiu amar mais. De alguém que teve oportunidades. Imagina você ter a oportunidade de fazer tantas coisas, de amar a Deus, de contemplar esse Deus maravilhoso que nos ama incessantemente e não pode mais. E agora, por causa desse sofrimento, a alma anseia, deseja entrar logo na beatitude de Deus. Imagina, vamos usar uma analogia. Imagina você que é casado. O casamento, para mim, foi um dos momentos mais lindos da minha vida, né? E eu me lembro quando eu me preparava para ir à igreja para poder receber a Lília. Então eu tive que me preparar primeiro para entrar na igreja. Eu tive que colocar a roupa, colocar o terno, cortar a barba, fazer tudo, me preparar para aquela grande cerimônia onde a Lília seria dada a mim como esposa. E o esposo fica esperando a noiva chegar, sim ou não? E aí a gente fica um pouco ansioso com aquilo. Amados, o purgatório nada mais é do que isso. A preparação para você se encontrar com o noivo. A preparação para se encontrar, de Cristo encontrar-se com a sua noiva. É isso o purgatório. Esse sofrimento de ansiedade, de querer vê-lo, mas ainda não posso porque eu não estou pronto, não fiz a maquiagem, não tomei banho, não cortei o cabelo, eu preciso me arrumar. Esse é o sofrimento do purgatório. O purgatório, as almas do purgatório anseiam por Deus. Por isso que nós podemos sim rezar as almas do purgatório e pedir a intercessão delas. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um glória pelas intenções das almas do purgatório, sobretudo pelos nossos parentes. Vamos lá então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, intercedei pelas almas que estão no purgatório. Amém. Bom, deixe seu like, compartilhe essa live, se inscreva no canal, e você que ainda não é meu aluno no Instituto São Rafael, faça parte. O link está aqui embaixo para que você possa se inscrever e conhecer a doutrina da igreja. Uma alegria poder responder essas perguntas. Podem me mandar mais perguntas também, até mesmo aqui nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo. Compartilhe e mande isso para todas as pessoas, porque aqui você aprende coisas sobre a Santa Igreja. Deus te abençoe.